Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã de domingo, onde nós iremos começar mais um estudo bíblico na nossa escola bíblica dominical. Eu espero que todos estejam bem e que possamos ter um domingo consagrado ao Senhor. Começar agora na escola, até nós terminarmos a noite o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos para nós fazermos uma oração. Oremos. Grande Deus, nós te louvamos porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos dá livramento e o Senhor nos deu a salvação através do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e isso muito nos alegra, isso nos coloca em privilégio, Senhor Deus, diante do mundo espiritual. Quero agradecer muito ao Senhor por mais essa semana que nós tivemos, na presença do Senhor, confiantes, com fé, sabendo que nós não tivemos nenhum momento de nosso dia sozinhos, Pai. O Senhor esteve conosco, o Senhor nos orientou, o Senhor nos cuidou, o Senhor nos orientou, o Senhor nos direcionou, o Senhor nos livrou de muitas coisas, e isso alegra nossos corações, e por isso nós queremos render graças ao Senhor. Nessa manhã de domingo, queremos aprender mais da palavra do Senhor. Seja conosco, Senhor, nos dê sabedoria, que o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, tenha liberdade de agir sobre nós, Pai. Nós nos entregamos, nós nos consagramos ao Senhor, nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos ser úteis no reino espiritual, Pai, e queremos ser úteis também no mundo secular. Nos use da forma que o Senhor quiser, é isso que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmo 125. E nós vamos falar sobre fé inabalável. Esse salmo é um cântico de romagem, onde o povo peregrinava com fé, confiando no Deus ao qual eles serviam. E é como eles que nós temos que caminhar, nós temos que peregrinar no nosso dia a dia, também com essa fé inabalável. O Salmo 125 diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, e é firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém, irmãos? Palavras do Senhor. Né? Paz sobre Israel. O que nós temos que pedir para Deus todos os dias é paz. E viver em paz é viver com fé, confiando que temos alguém por nós e que contra Deus ninguém pode. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é assim? Diz o dito popular, Deus é Deus. Né? Então, nós temos que ser gratos e glorificar a Deus em todos os momentos do nosso dia. E essa semana que se inicia, que seja uma semana abençoada para todos, na presença do Senhor, com essa fé inabalável que os romeiros tinham quando eles peregrinavam, confiando na proteção do Senhor. Que Deus os abençoe e vamos passar agora então para os nossos louvores.
Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas.
sei que tu me sondas. Tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu 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 me sondas. 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 Eu sei que tu me sondas. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Nós estamos começando mais um encontro, para aprofundarmos o nosso estudo do profeta Abacuque. E hoje o 7º encontro é o penúltimo. Nós vamos então chegar aí ao a conclusão, do nosso estudo do livro do profeta Abacuque. E nesse encontro de hoje, nós vamos nos ancorar na primeira parte do capítulo 3. E é ali quando vai começar aquela oração final de Abacuque, E nessa primeira parte nós vamos até o versículo 7. Então, nesse encontro número 7, o penúltimo encontro, nós vamos encerrar no próximo encontro, nosso estudo de Abacuque. E vamos então chegar ali para concluir a nossa visão do que Abacuque está falando, não só para aquela época, mas o importante também que lição que ele deixa para nós hoje. Então hoje a leitura do capítulo 7, versículos 1 a 7. A chave de leitura para a nossa reflexão de hoje, com as 3 palavras súplica, poder e temor. E nós sempre iniciamos com as ideias, compartilhando as ideias que o texto nos mostra, as relações que isso nos traz para a nossa vida hoje, e também o que isso pode iluminar você naquela época na vida do povo de Deus. Isso sempre também iluminando a vida nossa hoje, porque a Bíblia serve para iluminar a nossa vida hoje, e também do que encontramos em Abacuque, que relação isso tem no nosso Senhor Jesus Cristo, que pode nos levar a ter uma vida também
de conduta, né, na nossa existência, de ajuda para fortalecer a nossa fé também. Tá? Então nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos ajude nessa compreensão. Né? Sempre lembrando que essa parte que acabou de passar é uma parte que, se estivéssemos juntos, eu queria ouvir muito vocês falando, né? Mas vai chegar o momento, né? E nós estamos ainda fazendo esses nossos encontros remotos, né? Por conta desse momento que a gente ainda tem se resguardado, mas graças a Deus as coisas têm melhorado muito aos poucos, infelizmente ainda, no nosso país, mas Deus tem nos mostrado direcionamento. Antes da oração, devo dizer a vocês que eu estou sendo agraciado com uma obra no meu vizinho de baixo. E se vocês ouvirem algumas pancadas de martelo ou algum chiado de furadeira, é por causa disso, tá? Espero que não atrapalhe muito a nossa reflexão. Nós vamos então para a nossa oração e em seguida vamos fazer a leitura para seguir na nossa reflexão. Oremos pedindo que o Espírito Santo nos direcione na reflexão da sua palavra. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Senhor, a vida da Tua igreja, a Igreja Metropolitana de Brasília, para que possamos, Senhor, nesse momento de refletir sobre a Tua palavra, estarmos acompanhados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Ele que é o nosso iluminador, aquele que nos ilumina, aquele que nos mostra o caminho, aquele que nos ensina, Senhor, o que devemos aprender e o que vem mesmo de Ti, Senhor. Pedimos que Ele mesmo, então, nos ilumine, que Ele mesmo nos oriente, que Ele mesmo nos dê a compreensão daquilo que Tu queres, do texto sagrado, Senhor, da Tua mensagem para os nossos corações, para a nossa vida, para a Tua igreja. Fica, Senhor, então conosco, com o Teu povo, neste momento de estudo, Senhor. Que isso possa trazer para nós, Senhor, uma fortaleza para o nosso espírito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O texto-chave retirado desse pedaço, né, dessa perícope de hoje de Abacuque, é: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Está lá no capítulo 2, no capítulo 3, uma parte do versículo 2, tá? Ali a gente chama de versículo 2, né, o capítulo 3, versículo 2c, né? Na verdade, esse C está mostrando que é uma terceira parte do versículo, tá? Então você vai encontrar ali uma parte do versículo, né? E ele vai ser dividido ali em 3 partes, e o C seria uma terceira parte, né? Ao fazer essa divisão, você vai compreender que esse versículo 2 está dividido nessa parte aí, tá bom? Bom, então, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, um pedido para que Deus seja misericordioso, né? Ainda que a sua ira esteja muito alta com o povo diante de tantas coisas que são feitas ou deixadas de fazer, né? Vamos então para a leitura, irmãos, dos versículos 1 a 7 do capítulo 3 de Abacuque, tá bom? Vamos lá, todos nós juntos? Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote, ou por delitos inadvertidos. Eu preferi colocar essa diferença, né? Porque Sigionote pode não ser de compreensão para muitas pessoas, né? E em algumas versões há mesmo assim oração do profeta Abacuque por delitos inadvertidos. Eu até estou com uma versão que diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão, tá? Então tem essa interpretação aí com relação a essa palavra sigionote, que tem algumas versões, né, mais antigas, e que mantém a palavra mais relacionada com o original, mas às vezes não explica muito para quem está lendo, tá bom? Então, explicado esse primeiro versículo, por causa dessa palavra, vamos seguir adiante, tá? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão
e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Até aí, então. Eu só quero fazer o reparo aqui, no momento do texto que fala de Parã, o santo, né? Esse S do santo aqui nós deveríamos ter colocado em letras minúsculas, né? Esse S santo é o santo, dizendo que o monte de Parã é santo, né? Não santo como se fosse Deus, basta um santo com uma letrinha pequena, né? Tá bom? Então, após a leitura, podemos dar uma esmiuçada melhor no pedaço, a cada pedaço do texto, mas esse comentário primeiro é um canto de vitória, explica para nós o que essa primeira parte do texto significa, qual é o sentido dela, né? Então, porque nós chamamos no começo, né, de um canto, uma oração de Abacuque, né? E também essa oração pode ser em forma de canto, né? Assim como faz também os salmistas lá, alguns cantos são orações, outros são cantos de louvor mesmo. Então, esse hino de Abacuque, ou essa oração de Abacuque, está mais ou menos nesse sentido, tá? Então vamos lá, olha, o fim do livro mostra um canto de Abacuque. Aí já estamos tratando esse capítulo 3 como o fim do livro, dividimos em duas partes para o nosso estudo aqui, mas ela já sim, a finalização do livro, obviamente, porque o livro termina no capítulo 3, né? Tendo aí somente 19 versículos, tá? Então mostra um canto de Abacuque. Ele é muito conhecido entre os cristãos, é um hino muito parecido com os salmos, como eu falei, né? De súplicas, de confiança em Deus. E os estudiosos da Bíblia não têm certeza se essa oração faz parte do livro ou se foi inserida posteriormente. Então, irmãos, nós precisamos saber que às vezes os livros têm essa surpresa. Tem muitas partes que deixam essa dúvida. Até por uma questão de diferença de estilo de redação, de palavras escolhidas, linguístico mesmo, né? Então, essa diferença, né, e essa avaliação linguística do texto também é muito importante para dar para nós esse direcionamento e essa compreensão, até de tempo, quando foi escrito cada pedaço do livro, né? Então, esse canto de Abacuque, há essa dúvida entre as pessoas, se isso foi colocado depois, né, ou se realmente ele faz parte do texto, né? Em alguns outros a gente tem bastante certeza. Eu não quero adiantar aqui em outro livro, mas em outros livros nós temos bastante certeza. E se eu dissesse um aqui, poderia espantar muitas pessoas. Eu decidi deixar como é que chama? Na expectativa, né? Tipo, como é que quando terminava a novela antigamente, cenas dos próximos capítulos, né? Mas o importante é que essa oração, esse canto, ele está ligado ao contexto do livro. Então faz muito sentido, né? Não seria um espanto se realmente se chegasse à conclusão, né? Fosse uma resolução completamente certa de que essa parte fazia parte, sempre fez parte do texto como um todo e não foi inserida depois, né? Seja por Abacuque ou por quem quer que seja, tá? Então nós lemos durante o texto, no profeta, algumas situações das quais Deus se desagrada e os julgamentos para aqueles que agem dessa forma. Especialmente fala dos governantes, né, no texto, né? Da falta de cuidado para com o povo, de responsabilidade no governo e por aí vai, né? Então, fala também da ação de estrangeiros em cima do povo, né? E isso vai fazer com que nós também pensemos na nossa ação como povo de responsabilidade
no cuidado não só com o nosso povo, com a nossa casa, e aí nós podemos pensar na nossa igreja, mas também com aqueles que vêm de fora e com aqueles que não estão dentro da nossa casa, da nossa igreja, né, da nossa convivência ali, da nossa vizinhança, seja lá o que for. Tá bom? O julgamento de Deus mostrado pelo profeta já poderia ser o fim do livro. Então, quer dizer, o que estamos vendo aqui? Que o livro poderia terminar no capítulo 2, né? Porque o objetivo de dizer, olha, o que eu estou querendo dizer a vocês está aqui. Então, ele está querendo dizer que essa oração do profeta Abacuque, de reconhecimento da atitude de Deus e do pedido a ele que seja misericordioso, ela é uma mostra de um coração agradecido, de um coração que reconhece a natureza de Deus, apesar de tudo que lhe foi dito, apesar de tudo que lhe foi até ameaçado, né, vamos dizer assim, mas reconhecendo que isso foi necessário, não só pela natureza de Deus, mas pela atitude pecaminosa do ser humano. Tá bom? Então essa oração é uma oração que vai direcionar para esse sentido aí também, né? Então foi colocado esse final que fala de esperança e que celebra a vitória e a confiança dos justos na ação de Deus. Um Deus que comanda a história e que tem o poder em suas mãos. Então, como eu falei, é um reconhecimento não só da natureza humana, mas também da natureza de Deus, aquele que pode modificar qualquer realidade. Tá bom? Então, seguindo adiante, nós vemos aí que, olha, o primeiro comentário, o conhecimento da ação de Deus. E aí nós estamos nos concentrando nos 2 primeiros versículos, tá? Esse que vai terminar lá com o versículo que está nos iluminando hoje, né? Em tua ira, lembra-te da misericórdia. O 3, versículo 2, parte C, tá bom? A oração inicia com um reconhecimento da fama de Deus. Né? Deus tem uma fama. Qual é a fama? Né? Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Então Deus tem uma fama ali, não só conhecida por Abacuque, mas é uma coisa que todo o povo tem conhecimento disso. E ele faz uma relembrança disso para que possa continuar falando. Né? Como que diz assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus que te levou do cativeiro do Egito. Então, sempre faz uma lembrança de quem é esse Deus, de qual é a sua capacidade, qual é o seu poder. Tá bom? Abacuque também faz isso nesse seu canto aí, nessa sua oração. Então o profeta suplica para que Deus haja em favor do povo, em favor daquele que tem sofrido, já que Deus escolhe o pobre e o oprimido para defender, como nós já vimos, porque eles não têm quem os defenda. Se nós formos começar a refletir sobre essa situação aqui hoje, e não só na época, e o próprio Abacuque fala isso, nós vimos em outros estudos mais para trás, já estamos no 7º, que Deus realmente se preocupa com aquele que é mais pobre, com aquele que é mais oprimido, e que ele percebe que nas estruturas de julgamento do povo, o pobre e o mais oprimido, aquele empregado da classe mais baixa, talvez até um escravo, se naquela sociedade houvesse isso, ele é o que tem menos possibilidade de ser protegido, de ser defendido, honestamente e justamente no meio de um julgamento. Deus se incomoda com isso, em muitos profetas fala isso, e Jesus Cristo também. Então, o Abacuque, reconhecendo o poder de Deus e essa preferência que Deus mostra também por ações óbvias na sociedade, ele então clama a esse Deus para que tenha misericórdia. Né? É importante o reconhecimento que o profeta tem da história. Então, Abacuque conhece a Deus e conhece a história, conhece a atitude de uma liderança e de uma justiça que é corrompida. Né? Veja que essa profecia de Abacuque, ela também pode se aproximar muito aos nossos tempos, para que nós
pensemos não só na ação do direito e da justiça em torno de nós, que nós vemos nos tribunais e pelos advogados, pelos defensores e seja lá quem for, mas também com a nossa própria atitude, do que nós esperamos do direito. Contra quem nós estamos colocando as nossas ações na justiça? O que nós queremos ganhar? Estamos sendo justos? Ou estamos recebendo ações de pessoas que estão realmente sem condição de se defender e com as quais nós fomos profundamente injustos, mas porque nós temos dinheiro para pagar um bom advogado, nós achamos que estamos corretos dentro de uma justiça que é completamente desigual. Isso deve fazer nós pensarmos na ação dos poderosos, ou em que momento também nós estamos sendo poderosos e nos apossando de uma justiça que é injusta também. Então ele sabe que Deus, da forma como agiu anteriormente em favor do seu povo, pode agir também hoje. Isso é importante para que ativemos a nossa memória. É importante que sempre recordemos as maravilhas que Deus fez na vida do seu povo e de pessoas. Esse é o testemunho de uma pessoa ou de um grupo que reafirma a fé daqueles que vivem hoje ou viverão no futuro experiências parecidas. É o que Abacuque traz para nós, como eu falei anteriormente. Pensar não só nessas profecias para aquele povo, mas também o que isso traz para nós, para a atitude, olhar a vida em volta de nós e também olhar a nossa vida e a nossa atitude. Isso nos reanima nas nossas lutas hoje. É a palavra de Deus impulsionando a nossa fé e a nossa ação. Na história, o profeta vê que Deus faz justiça com ira e compaixão. Parece espantoso, mas num mundo de justiça e injustiça, há justos e injustos. Assim, a ação de Deus na história mostra que sua ira vem contra a injustiça e a compaixão para com os que não só não são responsáveis pela injustiça, mas são vítimas da injustiça. Então, quer dizer, Deus mostra sua compaixão para as pessoas que não são responsáveis pela injustiça. Mas além de não serem responsáveis pela injustiça, eles ainda são vítimas da injustiça. Tá? Então quer dizer, nós podemos não ser vítimas dessa injustiça, mas podemos ser agentes dessa injustiça, os injustos. Então Deus não sente prazer na ira ou na condenação. É o peso da justiça anunciada e esperada por todos. Então vejamos lá o que fala o profeta Ezequiel, está aí em roxo, pois eu não quero a morte de ninguém, oráculo do Senhor. Convertei-vos e vivereis. É como assim, meus irmãos, olha, tem pessoas que são diabéticas e que se por acaso tomarem muito açúcar, elas vão passar mal, e aí comem muito açúcar e já está avisado que se comer muito açúcar vai passar mal. Aí faz uma oração pedindo que Deus as proteja. Poxa, isso é uma coisa que está decretada e está avisado. Deus, na sua bondade, já avisou a você: não coma açúcar, vai fazer mal. É como exagerar no consumo de álcool e não querer ficar de ressaca no outro dia. Isso já é uma lei e por bondade foi avisado a você: não exagere. E no outro dia dizer que Deus é ruim. É como aquela pessoa que está vendo tudo se inundando, essa história clássica, né? E todo mundo passa correndo: a represa arrebentou, vamos embora. Não, vou ficar aqui que eu estou orando, meu Deus é poderoso, vai me salvar. E depois de subir no telhado, porque a água já estava subindo no seu telhado e vir até um helicóptero querendo levar: não, meu Deus vai me salvar. A água toma a casa e a pessoa morre afogada. E depois de morta, né, ela se encontra com Deus e falou assim: mas eu esperei o Senhor me salvar, mas eu fiz de tudo, mandei uma pessoa avisando, mandei até helicóptero, depois de ter mandado muitas outras pessoas, e você não quis atender, né? Então, nós temos vários avisos para que possamos agir com justiça, para que possamos ser equânimes, né? Na mesma medida com aqueles que são especialmente
os que são mais vulneráveis dentro da sociedade, né? Os pobres, os oprimidos, aqueles empregados mais baixos de uma relação injusta, né? Deus e Jesus Cristo também nos pedem para que possamos olhar muito isso, muito profundamente. Então é o peso da justiça anunciada. Seguindo adiante aqui, ó, na parte 3, nós vamos nos ubicar ali, né? Eu perdi essa palavra hoje desde o começo. Nós vamos nos concentrar, é isso que eu estou querendo dizer, nos versículos 3 a 7, tá? A experiência do êxodo, olha. Nesse trecho vemos que o profeta busca forças no movimento da resistência e da libertação do Egito, liderados pelo próprio Deus, tá? Veja aí que o texto, né, esse texto de explicação mostra que quem liderou a saída do Egito foi Deus, ainda que tenha um protagonista ali, Moisés, mas Deus que fez essa ação toda. Sem Deus, nada disso poderia ter ocorrido. Aí ele recorda o poder de Deus, que está junto do povo no movimento de fuga da escravidão. Deus sempre junto e solidário. E os terrores que podem vir quando se enfrenta a ele e o seu povo amado. Quer dizer, quando se enfrenta a Deus e se enfrenta o povo de Deus, né, nós vimos pelo que aconteceu ali com Faraó e seu povo, né? Agora, é claro, fazendo uma olhada para a nossa atitude, todo mundo se acha, né, povo de Deus, todo mundo se acha homem de Deus, né? Mas aí é o que eu sempre falo, confronte as suas atitudes com a palavra de Deus mesmo, toda, não só um versículozinho recitado aqui e ali, e confronte sempre com as atitudes e com as palavras de Jesus Cristo. Esse é o nosso julgamento final. As palavras e as atitudes de Jesus vão ser a régua para a gente medir toda a lei e toda a cultura que estão para trás de Jesus e para frente de Jesus também. Então, a experiência do êxodo é marcante e importante para o povo que ama e segue a Deus. É um fato que mostra que todos nós que seguimos a Deus, ontem, hoje e amanhã, podemos superar as opressões, a escravidão e qualquer desgraça quando nos unimos a Deus e ficamos unidos uns aos outros nesse propósito. Então, Abacuque nos deixa essa lição, né? Abacuque nos deixa essa lição. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Lá no versículo 8, nós vamos ver mais adiante que ele ainda vai continuar utilizando essa imagem do êxodo, né? E dessa força que Deus tem, especialmente para libertar o povo do Egito. E esse é o maior exemplo, né? Que mostra para que quando você está numa situação de opressão, você pode contar com esse Deus que liberta um povo inteiro e pode libertar você também a partir das orientações que nós temos na palavra de Deus. Então, por isso já fica, convite para o 8º e último encontro, a oração de Abacuque, parte 2, que vai ter um pedacinho desse que eu li aí agora. Foi contra o mar que a fúria transbordou. Tá bom? Então, nós vamos sempre nos lembrar dessas partes, né? Especialmente quando contamos com um Deus que precisa nos direcionar. Tá? No Palavra Viva, fica a pergunta para você pensar aí, logo encerrando essa aula, né? E especialmente a partir da leitura, né? Como você entende a esperança na vitória? Como se a vida, mesmo se a vida mostra o contrário. Então a vida está mostrando o contrário para você. Como que você entende, como que você se estimula para ter esperança na vitória? Assim como, vejam que nós estudamos, né, no capítulo 1 e 2, uma situação terrível do povo, né? Mesmo assim, Abacuque termina com um canto de vitória e de alegria, porque Deus faz superar, e lembrando até o que Deus fez superar no Egito, que era uma situação extrema, né? E outra pergunta, como entender a ação do Deus de amor e de justiça com ira e compaixão? Como você pode equilibrar isso? E lembrando até daquela mãe que avisa ao filho, não faça isso, não vou deixar você fazer isso, não conta ainda
com uma capacidade de pensamento boa da criança, mas ainda assim precisa orientá-la, né, sabendo que ela vai ter maturidade para refletir melhor sobre aquela atitude que ela quer fazer impensadamente, né? E ainda que existam ainda cristãos que ajam como criança, mas olha a orientação que eu dou a vocês, como pastor até, especialmente o povo da igreja, não vamos ficar agindo como crianças para sempre, vamos buscar conhecimento, né? Para sermos cristãos maduros, né? Não só que se alimentam do leite espiritual, mas que vão se alimentar, obviamente, das palavras mais profundas do nosso Mestre Jesus Cristo. Para o próximo encontro, leia aí Abacuque 3, de 8 a 19, e nós vamos encerrar o nosso estudo de Abacuque, tá bom? E aí, faça sempre esse pensamento daquela primeira pergunta, como você relaciona esse texto com a sua vida, quais são os desafios que o texto traz para você, tá? E vamos ver o que lembra e o que anima a nossa vida hoje a partir dessa leitura também, tá? Próximo encontro, a gente talvez já anuncie aí qual vai ser nosso estudo a partir do encerramento de Abacuque, né? E a gente se encontra, tá bom? Deus possa abençoar você, seu domingo, e que você seja, neste domingo, a presença, o olhar, o sorriso, a palavra de Jesus Cristo para quem está com você. Bom domingo, Deus te abençoe.